me chamo Josiana Barbosa Andrade, sou doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e estudo o pensamento de Simone de Beauvoir sob a orientação do professor Luiz Rubira e da professora Tana Mara de Souza. Estou aqui, a convite da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, para falar um pouco de minha dissertação de mestrado, que foi agraciada com o Prêmio Filósofas no ano de 2022. Antes disso, gostaria de agradecer à comissão do prêmio por ter oportunizado esse momento. Bem, a minha dissertação intitulada Um retorno a Simone de Beauvoir, estudo do drama da coexistência à luz da gênese e estrutura da filosofia beauvoiriana, propõe uma nova perspectiva de leitura que consiste em ler Simone de Beauvoir a partir da estrutura interna de sua própria obra. A nossa hipótese de pesquisa foi a de que Simone de Beauvoir elaborou uma filosofia singular, cuja gênese remete às suas inquietações existenciais da juventude, dentre as quais estava a de que se reconhecia simultaneamente um ser separado e ligado aos outros, que se converteu em sua obra escrita no drama da coexistência. Essa hipótese reflete e expressa nossa perspectiva, que se constituiu como uma resposta não somente ao chamado de Simone de Beauvoir, mas também a um problema de método que pode ser encontrado em diferentes estudos do pensamento beauvoiriano. Os dois movimentos são interdependentes, pois na medida em que elaboramos a crítica do método, indicamos um caminho possível para resolver o problema. Dessa maneira, torna-se indispensável compreendermos antes de tudo em que consiste o tal problema, a fim de evidenciar a nossa perspectiva proposta. Começamos com o diagnóstico de que, apesar de Simone de Beauvoir ser muito conhecida, paradoxalmente a sua obra escrita permanece desconhecida em diferentes aspectos. O conhecido, nesse caso, por ter sido assumido como conhecido, transfigurou-se em desconhecido, tratando-se daquilo que Hegel afirmou ser o modo mais habitual de se enganar e enganar os outros, pressupor no conhecimento algo como já conhecido e deixá-lo como está. Aconteceu que, nas faces de Simone de Beauvoir, foi-se jogado o véu de precursora dos feminismos teóricos e práticos. Esse velamento foi assumido como um ponto de partida para se estudar e justificar sua obra. E com o passar do tempo, imagens mistificadas em torno dela foram criadas e reproduzidas, entendendo-se aqui por mistificado, conforme o significado beauvoiriano, um valor parcial e contingente que se pretende total e absoluto. O ícone do feminismo, nesse caso, se transfigurou em uma espécie de condição para estudar a filósofa, de um jeito que esse estudo, em vez de revelar Simone de Beauvoir a partir de seus próprios dados, estabeleceu em alguma medida a manutenção de sua mistificação. O sintoma mais evidente disso foi a hipótese, aceita por diferentes estudiosos e estudiosas de sua obra, que defende que a sua originalidade filosófica só apareceria em um segundo sexo, o que conduziu a uma relativização de sua obra como um todo, seja em relação aos ensaios anteriores ou posteriores ao de 1949. Ao tê-la associado de modo mistificado aos feminismos como precursora, pouco cuidado se teve para com a sua singularidade filosófica. Isso ocorreu porque, conforme nos diz a própria filósofa em seu estudo sobre Sade, atribui-se sempre de mais ou de menos a um precursor, surgindo o problema de como medir o valor de uma verdade que não veio a ser. Ora, não se mede, especula-se, e ao especular, frequentemente a pessoa se fundamenta em elementos exteriores à própria obra de uma autora ou um autor. E no caso de Simone de Beauvoir, isso trouxe consequências desastrosas porque a sua filosofia foi estudada muitas vezes desde a perspectiva dessa verdade que não veio a ser.
isto é, a partir das possíveis consequências de seu pensamento. Reflexo desse procedimento foi a instrumentalização sistêmica de um segundo sexo por diferentes teóricas feministas, cujo compromisso não foi exatamente com a filosofia bovariana, mas com o que ela tinha a oferecer para justificar uma filosofia ou moral existencialista e feminista. O que não é, em si, um problema. O problema surge a partir do momento em que essas interpretações não engajadas, por assim dizer, com o desvelamento de seu pensamento, pretendem se confundir com ele. E por enfatizar o segundo sexo como a aparição da originalidade filosófica de Simone de Beauvoir, isso conduziu a um outro problema, considerando que essa originalidade se encontraria no fato de que ela teria trazido para o contexto da descrição existencialista fenomenológica os temas relativos à mulher e à diferença sexual. Esse problema é o de buscar a origem das noções e conceitos de Simone de Beauvoir em outras filosofias existencialistas e fenomenológicas que ela estaria, a princípio, aplicando na sua descrição acerca da mulher. Daí o problema que atravessa a maioria dos estudos bovarianos é o problema de método, que consiste em ler Simone de Beauvoir sempre a partir de elementos exteriores à sua obra. O pressuposto que se encontra neles, até mesmo nos que buscam defender a autonomia do pensamento de Simone de Beauvoir, defender princípios feministas ou realizar uma leitura estrutural sua, é o androcentrismo, seja ele refletido, seja ele irrefletido. Isso porque, com a associação de sua singularidade, de sua originalidade somente às questões relativas ao tema da mulher ou da diferença sexual, as noções filosóficas bovarianas que pretendem abarcar a condição humana no geral, tais como a de existência, situação ou ambiguidade, inclinaram-se a ser estudada com amparo de outras filosofias, como se a Simone de Beauvoir não tivesse uma perspectiva própria. Nesse contexto, a leitura reducionista feminista de sua obra, paradoxalmente, aliou-se com a leitura androcêntrica que buscou justificar a gênese de suas noções e conceitos a partir de outras filosofias, reproduzindo o que pretendia, a princípio, combater. Podemos dizer que, em torno das pesquisas de seu pensamento, foi-se criado um contra-universo feminino que se encontra dentro da filosofia, em que a filósofa, por um lado, aparece como dependente estruturalmente dos filósofos homens no que concerne aos temas que envolvem a condição humana em geral, e por outro, como independente ao abordar os temas que envolvem a condição da mulher especificamente. E nesse esquema, ocorre um desaparecimento da perspectiva filosófica de Simone de Beauvoir, e esse desaparecimento reflete a mistificação inicial da qual falávamos, de modo que uma questão essencial não foi explicitamente colocada no decorrer da recepção de sua obra. E se quisermos compreender como ela se tornou a precursora dos feminismos, o que não temos a intenção de negar, mas tão somente apontar os limites dessa proposta, é necessário antes compreender como Simone de Beauvoir tornou-se Simone de Beauvoir e o que ela fez quando fez filosofia. Não cogitamos com isso que as demais e os demais estudiosos de seu pensamento não quiseram desvelá-lo, mas que nesse desvelamento foi se assumido frequentemente como dado o que deveria aparecer como uma questão. E por isso pensamos que seja válido recuarmos um pouco e colocar a questão imprescindível: o que é existencialismo e, por consequência, filosofia para Simone de Beauvoir. Apesar dessa questão ser um tanto óbvia, ela não foi colocada. Na maioria dos estudos, sempre é se pressuposto alguma relação de influência que justificaria, a princípio, a filosofia de Simone de Beauvoir, quando, na verdade, a Simone de Beauvoir justifica a si própria a partir da perspectiva que ela elaborou em seus primeiros ensaios. Então, recolocando essa questão, nós buscamos desenvolver a nossa hipótese de pesquisa que exige um retorno a Simone de Beauvoir, o que implicou a descrição, em um primeiro momento,
da perspectiva existencialista bovariana como condição necessária para desvelarmos, em um segundo momento, o drama da coexistência. Esse drama é um problema filosófico que se caracteriza pela busca de equilíbrio entre duas existências que são ao mesmo tempo sujeito e objeto. E ao optarmos por utilizar o problema da coexistência, ao invés, por exemplo, de um problema do outro, que reflete um aspecto do problema da coexistência, nós explicitamos também uma imprecisão conceitual que foi reproduzida pela tradição das estudiosas e dos estudiosos de seu pensamento, à medida em que a categoria do outro, para Simone de Beauvoir, se trata de uma categoria mistificada. Para ela, o outro é uma miragem. Quando Simone de Beauvoir está tratando da questão da relação entre os seres humanos, o termo que ela utiliza é a coexistência, que é fundamentado no que ela vai chamar de ambiguidade. E a ambiguidade é uma resposta à tradição dualística e dicotômica que hierarquizou o espírito e o corpo, o eu e o outro, que a Simone de Beauvoir está, na verdade, criticando.